mudanças na Guarda Civil Metropolitana. A GCM vai mudar de nome, vai se chamar Polícia Metropolitana. A decisão do prefeito Ricardo Nunes pela mudança acontece depois do Supremo Tribunal Federal decidir que as guardas municipais podem atuar em policiamento ostensivo, como faz a Polícia Militar. Para falar sobre este assunto, a gente conversa com a delegada Raquel Galinatti e com o coronel Elias Miller da Silva, presidente da Associação dos Militares Estaduais do Brasil. Vamos conversar com eles dois? Porque eles têm opiniões divergentes a respeito disso. Nós trouxemos justamente um coronel e uma delegada para falar sobre esse tema que já estão conosco. Aqui no telão não está na roda, ó. Vamos lá? Coronel Miller, delegada Raquel, bem-vindos. Delegada, muito bom ter a sua participação no Tá na Roda deste domingão. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, é uma grande satisfação estar com você, Kobayashi, com todos os meus amigos de bancada e, claro, com o grande Coronel Miller, que tenho muita admiração. Somos parceiros pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil e pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar. Todo o meu respeito, estamos juntos no combate ao crime. Vê se eu estou protegido aqui, gente. Um coronel e uma delegada, hein? Coronel, boa tarde. Bem-vindo ao Tá na Roda desse domingão. Boa tarde, Kobayashi, e a todos, né, que estão conosco nesse importante debate público. Saúdo a doutora Raquel, amiga nossa de atuação, não só em São Paulo, como no Congresso Nacional. O nosso grande amigo e também líder da Polícia Civil no Brasil, o doutor Rodolfo Laterza, o presidente da DEPOL do Brasil, que faz um trabalho conjunto no Congresso Nacional em defesa da segurança pública e da sociedade brasileira. Muito bem. Vocês sabem que o debate é simples. A Guarda Civil deve ou não deve virar Polícia Municipal ou Polícia Metropolitana? Coronel, começo com você. A Guarda Civil deve virar Polícia Municipal? Kobayashi, a gente procura, eu também como advogado e professor de Direito Constitucional, Penal e Processo Penal e especialista em processo legislativo, eu te coloco que eu sei e respeito o trabalho da Guarda Municipal e que na prática estão sendo polícia sem ser de forma jurídica. E nós temos que partir, independente de qualquer, a questão corporativista, nós temos que partir para a eficiência do trabalho policial. E a Constituição é a base de tudo, porque nós estamos, Kobayashi, num Estado de Direito. E no Estado de Direito vale o império da lei. E por isso que nós temos a tripartição de poder. Em que eu tenho os poderes políticos, que é o Legislativo e o Executivo, e cabe ao Legislativo fazer as leis, começando pela lei maior, que é a Constituição, e cabe ao Judiciário ser o poder técnico que aplica a lei feita pelo Legislativo e sancionada, sendo lei, ou promulgada pelo Congresso. E a grande verdade, quando você consulta os anais, o histórico da Constituinte, esse tema foi debatido longamente pelo Poder do Povo, que é o Constituinte originário, e foi debatido na relatoria do Ibsen Pinheiro. Ele deixou bem claro, tanto o Ibsen Pinheiro, ele deixou bem claro, e o Cabral, o relator geral, deixou bem claro que o Brasil, no Poder Constituinte originário, não deu ao município polícia, não deu ao município Ministério Público e não deu ao município Poder Judiciário e nem Tribunal de Contas. Isso está claro. Se você pegar os anais, e eu tenho isso, é bem claro nesse sentido. Agora, na prática, devido a uma própria falência, né, das forças de segurança pública, alguns municípios estão se arvorando em colocar a guarda para fazer um trabalho que constitucionalmente não é dela. Então, efetivamente, não é que, por exemplo, se a guarda amanhã fizer uma emenda constitucional, se transformar em polícia, esse é o Estado de Direito. Como foi, Kobayashi, a Polícia Penal, o antigo agente penitenciário. O caminho é esse. Qualquer outro caminho me preocupa muito como advogado e como professor de Direito, quando o Judiciário passa a legislar. Não cabe ao Judiciário, mesmo ao Supremo Tribunal, muito mais ele, que é o guardião da Constituição, transformar um órgão de segurança pública em órgão policial. Isso é um equívoco gravíssimo e que isso, sim, afronta o Estado de Direito. A doutora Raquel sabe disso. A polícia científica quer ter o corpo constitucional. E ela tem emendas no Congresso para se transformar em polícia científica. Mas se ela quiser, tem que fazer uma proposta de emenda constitucional, e ela tem lá no Senado, tem na Câmara. Infelizmente, sim, e eu estou advogando o Supremo atravessou a Constituição, com devido respeito à Corte Suprema, e deu uma decisão que é teratológica.
que é conflitante com a própria decisão dada pelo Supremo. E aí, Raquel Galinatti, você viu aí que os argumentos do Coronel Elias são com base no histórico, no que diz a Constituição, uma questão de inconstitucionalidade. E você, que tem uma Guarda Civil debaixo da sua autoridade aí, a Guarda Civil de Santos, no município em que você é secretário de Segurança, como vê essa possível mudança? Aqui em São Paulo, depois da decisão do STF, o prefeito já está mudando a polícia. A Guarda Civil Metropolitana ou as guardas civis devem se tornar polícia municipal? Raquel Galinatti. Eu fico muito confortável em debater com o Coronel Miller, porque nós estamos num debate técnico e de olhares sobre a mesma lei, sobre a mesma Constituição e que tem as vertentes, inclusive, delimitadas. Ambos, tanto na Polícia Militar como o Coronel Miller, na Polícia Civil como delegada de polícia, sabemos que temos que ter o respeito irrestrito à lei. Caso contrário, qualquer ato pode ser questionado e passível a qualquer nulidade, o que só facilita a vida do ladrão. Primeiro ponto. Nós temos a lei do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, que prevê preceitos complementares ao artigo 144, parágrafo 8º, que diz e delimita as guardas civis municipais nos municípios da Municipalidade da Segurança, em que não só eles têm a obrigação de preservação e proteção do patrimônio público municipal, como também da incolumidade pública municipal. Sendo assim, este policiamento ostensivo dá margem a essa atuação sempre complementar e cooperativa às forças de segurança no âmbito do Estado, que detêm o dever tanto da polícia ostensiva preventiva, que é inerente à polícia militar, e da polícia judiciária, polícia investigativa. O que a gente percebe é que temos também não só o último posicionamento do STF, que é o tema de repercussão geral, colocando uma pá de cal, sedimentando justamente a legalidade das prisões em flagrante das guardas. Isso significa, mais uma vez, não facilitar a vida do ladrão. Muitas vezes existia sim um limbo questionável e justamente aí que o coronel entra na esfera de saber se existe ou não a legalidade da atuação da Guarda Civil Municipal em abordagem de criminoso, em abordagem de ladrão e na consequente prisão. E isso dava, sim, uma rica gama de argumentos para a defesa e muitas vezes até anular os atos, dando sim uma grave e severo prejuízo à sociedade, porque é um ladrão colocado na rua. Sim. Diversas ações foram colocadas no STF e o tema 656 de repercussão geral sedimentou o quê? As guardas civis municipais, elas têm atuação de policiamento ostensivo comunitário. De forma alguma, eu também enxergo, e aí eu concordo com o Coronel Miller, a possibilidade de usurpar ou até mesmo afrontar a atribuição inerente da Polícia Militar. E aqui eu vejo com de grande valia, porque assim sendo, as guardas civis municipais complementares às forças estaduais, estratégias de segurança pública delimitadas pela Polícia Militar, e assim estou atuando na cidade de Santos como secretário de Segurança Pública, estamos à disposição para podermos ali auxiliar as estratégias sempre de ostensividade da Polícia Militar para que a gente possa cercar e ter mais eficiência no combate ao crime. Raquel, a gente sabe que o crime... Muito rapidamente, pode concluir. Eu já tenho uma pergunta na sequência. Sabemos que o crime evoluiu demais e é necessário que a gente tenha instrumentos no combate ao crime, sempre respeitando os limites legais e atribuições inerentes a cada instituição policial. Essas questões técnicas já foram superadas aqui. O coronel já disse que a Constituição não fala, no artigo 144, que o STF não deveria julgar como está julgando. A Raquel já trouxe o julgamento do STF, que fala sobre como deve ser considerada a Guarda Civil para essas questões de poder de polícia ou não. Mas essas questões técnicas a gente deixa de lado agora para saber na prática, Coronel e Raquel. Vou começar com você dessa vez, Raquel. Quero saber o seguinte, a Guarda Municipal ou as guardas municipais estão preparadas, tecnicamente,
para exercer esse poder de polícia? Tem treinamento suficiente? Porque na polícia militar, por exemplo, um soldado passa quase 2 anos estudando e vez ou outra a gente vê algum despreparado ainda na rua. E na Guarda Civil, a gente tem esse preparo todo? Se tiver esse preparo, é com base no quê? Tem uma portaria, tem um regulamento, tem treinamento suficiente? Raquel Galinatti primeiro e depois o Coronel Miller também. Vamos lá. Já atuamos como uma polícia ostensiva, preventiva, no sentido de crimes a varejo. Obviamente, grandes operações de grandes vultos, continuarão ali, sendo completa propriedade da Polícia Militar. E quando atuamos conjuntamente em força-tarefa, temos outras atribuições que complementam, por exemplo, a Polícia Militar numa ausência de atribuição como fiscalização e lacração de estabelecimentos que podem ali estar comercializando de forma ilegal determinados produtos, até criminosos, ou até mesmo quando a gente fala furto de energia, furto de água, quando a gente fala também em lacrar e prender os criminosos que comercializam peças manchadas pelo sangue em ferros velhos clandestinos. Temos diversas situações que a atuação da Guarda Civil Municipal como um poder administrativo, uma polícia administrativa inerente ao município, complementa a atuação da Polícia Militar e também da Polícia Civil. Então, eu acredito que é uma força municipal e que tem, sim, atuado nos crimes a varejo, furtos de correntinha, de celular, atuando também em furtos de supermercado, toda essa região em que muitas vezes a Polícia Militar, ocupada no combate ao crime, no confronto e na neutralização daquele criminoso que está ali em facções criminosas, nós atuamos em outras situações, porque a população ela se sente realmente desprotegida quando ela é afetada. Muitas vezes, uma cidade que pode ser considerada segura e aquele cidadão e aquele munícipe tem uma correntinha roubada, ela vai achar que aquela cidade é extremamente perigosa. Então, a gente complementa a atuação das forças de segurança no âmbito do Estado, ora através de convênio, ora através de forças-tarefa. Então, é necessário, sim, que a gente tenha todas as forças de segurança unidas, respeitando as atribuições legais no combate ao crime. Ô, Coronel Miller, agora é com você, a mesma pergunta. As guardas civis, no geral, estão preparadas para exercer o poder de polícia? Não estamos ouvindo. Será que é só aqui? Vai lá, de novo, pode falar. As polícias militares e as polícias civis demoraram décadas e séculos para se organizarem. Só para você ter noção. A Polícia Civil, nessa aliança que a doutora Raquel participou, junto com o doutor Rodolfo Latesa, nós aprovamos a Lei Nacional da Polícia Civil, que demorou 200 anos para a gente organizar a Polícia Civil no Brasil, porque cada estado fez a sua Polícia Civil. E a PM também está há 54 anos com a lei que também não regulava nada. Cada governador fazia o que queria. Isso, eu estou falando da Polícia Civil e da Polícia Militar. O município, nós estamos 5.568 municípios. Tem guardas municipais que fazem, com todo respeito, um catado e não tem nem 2 meses de curso, nem 2 meses, joga a farda nele. Então, isso para o cidadão, e ele virando polícia, nesse quadro desse Brasil, que é um continente, é perigosíssimo e coloca o cidadão em risco o tempo todo. Nós temos em São Paulo excelentes guardas municipais. Nós temos no Paraná e Curitiba excelente guarda municipal. Mas isso não é a realidade do Brasil. Eu não posso, em nome de uma realidade peculiar, legislar para todo o Brasil. Tem guarda municipal, Kobayashi, e você é uma pessoa que tem experiência e vivência no Brasil, que vai virar o quê? Guarda pretoriana do prefeito, com a sua polícia local, e vão usar isso, inclusive, para fins eleitorais. Eu vi o debate de vocês nesse sentido, preocupação da questão da igreja, né, na questão eleitoral, e a guarda, virando polícia local, vai perseguir os adversários políticos. Isso é perigosíssimo. E outro aspecto também para a população. A população tem que saber quem é a polícia e quem não é a polícia. Imagina, por exemplo, a doutora Raquel não. É uma pessoa republicana, é uma amiga nossa, uma amiga da segurança pública. Ela senta com o comandante da PM e diz que vai fazer a guarda e vai fazer a PM. Agora, nós vamos ter locais em que o prefeito é adversário político do governador. Aí ele faz uma polícia local, sabe, grande, e vai querer o quê? Contrapor a polícia estadual. Aí eu pergunto, 2 polícias subordinadas a pessoas diferentes. Hoje não, em São Paulo, a PM e a Polícia Civil, que nós já tivemos conflito, e graças a Deus nós acabamos com isso em nível nacional, mas nós temos um secretário de Segurança Pública que resolve os conflitos.
E o chefe maior que é o governador. Agora eu vou ter uma polícia com o governador, outra polícia com o prefeito, e o cidadão vai ficar nesse conflito. Então, efetivamente, se nós não fizermos como temos que fazer, sentar à mesa, estabelecer as regras para que não dependa politicamente o local, para que a sociedade não fique refém. E o cidadão tem que saber quem é a polícia, quem não é a polícia, quem pode me abordar, quem não pode me abordar, porque mexe, Kobayashi, no direito fundamental. E por isso que o Constituinte colocou essa questão de polícia é do Estado e da União. Por quê? Porque o município ele é limitado. Ele é limitado. E o crime é uma lei nacional, a infração penal, o Código Penal. Então, polícia tem que ser do Estado ou da União. Agora, se nós queremos partir para um modelo, como é o modelo americano, que tem polícia municipal, polícia de condado, polícia estadual, polícia nacional, queremos partir, aí nós temos que rediscutir o modelo. Porque senão, daqui a pouco, a doutora Raquel sabe disso, essa é a minha preocupação. Daqui a pouco vem o Supremo e fala assim, olha, a Polícia Civil não tem, mas também a exclusividade da apuração. Vai ter um prefeito aí que vai fazer a Polícia Civil investigando nos crimes que afetam o patrimônio, os bens e serviços. Então não vão virar, sabe, uma torre de Babel. E a sociedade fica refém disso e não vai ter um serviço prestado de forma eficiente. Então o sistema está colocado. Com cooperação, como falou a doutora Raquel, e conversando republicanamente, nós vamos valorizar as guardas municipais e, para virar polícia, proposta de emenda à Constituição. E a doutora Raquel é constitucionalista, é uma jurista, o caminho é esse. Vocês estão muito fofos um com o outro aí, Raquel. Não, mas é só para complementar uma informação. É verdade. Fala, Raquel. Demais, o Coronel Miller é um mestre, né? Aí, tá vendo? Não tem uma fofura só esse debate. Miller. Queria um debate, fizeram aqui uma reunião de amigos. Mas eu discordo em alguns sentidos, até porque desde 2014, pela lei, pelo Sistema Único de Segurança Pública, a lei orgânica... Raquel, só um minutinho. Vocês estão parecendo o Lula e o Tarcísio, gente, nesse debate. Fala lá, Raquel Galinatti. Só que nós dois, nós pensamos iguais, porque nós queremos o fortalecimento das polícias no combate ao crime. A gente não quer a anulação de prerrogativas das polícias. Então, nesse sentido, a gente nem é Lula, nem é Tarcísio, nós somos polícia, né, Coronel? Então, o que acontece? A lei orgânica das guardas civis municipais, posteriormente a lei do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, implementou uma matriz curricular que é necessário que todas as guardas civis municipais do Brasil sigam, inclusive para ter o reconhecimento do Sistema de Segurança Único da lei do SUSP pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Caso contrário, essa guarda civil que não cumprir os requisitos já não impostos, mas já colocados como diretrizes, não fará jus a várias situações em que pode ali qualificá-la como polícia. Então, para que ela tenha também a sua qualificação como polícia, é necessário que ela tenha o regramento, ela cumpra a grade curricular da matriz curricular colocada como regra pelo Sistema Único de Segurança Pública. Mas não existe aí nenhuma colidência constitucional entre atribuições. As guardas civis municipais, e aí aqui eu me remeto tanto aos COBANs do Japão ou às polícias municipais da França, elas têm atribuições específicas no município e que corroboram e muito com as polícias estaduais. Diversas vezes eu pedi apoio da Polícia Militar, tendo conhecimento prévio de determinadas situações, por ali estar presente, e também da Polícia Civil. Nós atuamos, inclusive, algumas vezes com as três, com a Guarda Civil, com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. Eu vou passar a palavra para o Coronel Miller, já que teve réplica, vamos para uma tréplica aqui, até porque o Coronel Miller está com o horário aqui, e a gente quer ouvir ele também sobre o que falou a Raquel. Essa é uma pergunta também, Coronel. Uma vez tendo, de acordo com a decisão do STF, que vai diferenciar uma polícia municipal de uma polícia ostensiva militar? E aí, qual que é a função de cada uma? Kobayashi, nós trabalhamos mais de 11 anos na lei de organização da Guarda Municipal. Eu participei diretamente disso aqui no Congresso Nacional. E nós colocamos no artigo 3º, inciso 3, que a Guarda faz patrulhamento preventivo, que é uma fiscalização preventiva. Está claro lá. E a decisão do Supremo fala que tem que respeitar a norma nacional. Para que a norma nacional? E a norma nacional fala em patrulhamento. Não tem problema. A expressão é essa. Para não dar conflito. Como também não aceitaríamos que colocasse polícia judiciária ou infração, porque é de órgão policial. E o cidadão comum, Kobayashi, não tem noção
o que é poder de polícia, o que é poder da polícia. O que é um órgão de segurança pública, o que é um órgão policial. Então, como o cidadão comum não tem noção, ele fala assim, eu quero ver o seu guardinha lá me protegendo. Ele quer ver. Então, o que nós não podemos é no Estado fazer uma confusão. Olha só uma coisa, Kobayashi, que ninguém está falando. Essa decisão do Supremo ainda não foi publicada. Não transitou em julgado. E já tem prefeito mudando o nome. Ele não sabe nem juridicamente que ele não pode fazer isso. Porque, ou seja, o acordo não foi publicado e não transitou em julgado. Eu já fiz um embargo de declaração no acordo para tirar esses conflitos. Então, efetivamente, e quando a gente fala com a doutora Raquel, porque nós temos uma história junto na defesa da segurança pública, e nós nos conhecemos e nós sabemos respeitar os espaços. Isso é importante. Então, por isso, Kobayashi, ou seja, que essa camaradagem vem dessa luta pela segurança pública do Brasil. E por isso que nós colocamos de forma bem clara, tá? Não somos contra a guarda, queremos que a guarda atue, ou seja, na proteção de bens, serviços e instalações, sem exercer papel de polícia. Sim. Agora, eu só vou colocar uma pimentinha aqui no debate. Já, Raquel, peraí. Só uma pimentinha. Já, Raquel, porque... Pode concluir, coronel, rapidinho. Então, nesse sentido, é que os valorosos guardas municipais que estão morrendo, defendendo a sociedade, sabe, não existe nenhuma, sabe, nada contra ele. Nós só queremos o quê? Que seja feito tudo de acordo com o Estado de Direito e não haja conflito entre os órgãos de segurança pública. Muito bem, eu quero agradecer demais. Espera aí, Raquel, você já fala. É que o coronel está com horário, o link dele vai cair. De repente ele some da tela. Esse é o nosso problema. Eu não quero isso. Fica só um pouquinho. Mas você já fala com a gente, Raquel, você já fala. Eu quero agradecer demais. Eu quero agradecer a participação do coronel. A Raquel vai continuar mais uns minutinhos com a gente daqui a pouco, mas o coronel Miller está com horário. Infelizmente, foi rapidinho a participação dele, mas eu espero você mais vezes aqui, coronel, porque você é muito técnico, viu? Só é muito fofo com a Raquel. A gente gosta mais de um embate aqui. Na próxima, a gente providencia um debate mais acalorado. Tá vendo? Falei, caiu o coronel. Fala, Raquel, o que você queria falar. Não, era só para complementar, porque as atribuições da Polícia Militar, elas estão previstas, né? Elas são muito restritas à segurança pública. E existe a possibilidade, desde 1968, de ressalvada a excepcionalidade de trabalho de difusão de cultura e ensino, um trabalho fora a Polícia Militar. O policial militar, ele pode exercer a atribuição de difusão de cultura e ensino, mas também, através de convênios, um trabalho de segurança na municipalidade. Então, quando através de um convênio, eu tenho as atividades delegadas com a Polícia Militar exerce exatamente o que os guardas civis municipais exercem hoje. E nada mais é do que uma atividade de segurança pública municipal. Tá aí, conversamos aqui com a Raquel Galinatti, secretária de Segurança Pública lá da cidade de Santos. Conversamos também com o coronel Miller, que esteve conosco, precisou sair, estava com o horário bem apertadinho aqui, sobre esse debate. A Raquel é a favor da mudança, o coronel Miller é contra. Nós vamos continuar esse debate com os nossos comentaristas, mas eu quero agradecer demais. Raquel, obrigado por, mais uma vez, a sua participação aqui no Tá na Roda também. Um beijão a todos e ótimo domingo de carnaval para todo mundo. Para todos nós. Vamos seguir aqui com o nosso Tá na Roda, porque temos convidado novo aqui, chegando na nossa roda. Vem pra cá, Rodolfo Marins. Vê se eu tô bem de segurança. Um coronel, uma delegada e o Fortão. Vem pra cá, Rodolfão. Fica de pé. Fica de pé aqui. Olha o tamanho deste homem que chega no Tá na Roda nesse domingão. Muito obrigado, muito obrigado. Rodolfão, já começa aí. Qual que é a sua opinião sobre esse debate? Guarda Civil tem que virar polícia? E aí? Cara, é um debate que é difícil a gente falar, né? Porque, por exemplo, a polícia, a gente sabe que a Guarda Municipal, ela recebe seu salário de acordo com a cidade. E tem uns números interessantes aqui. Por exemplo, em Conselheiro Lafayette, lá em Minas Gerais, o salário é de R$ 2.454. Já em Buritis, Minas Gerais, é de R$ 1.500, agora é um salário mínimo, né? Então, se querem colocar como força policial, como é que fica essa questão da equidade salarial do polícia ou do guarda municipal? Então, é uma questão assim. E outra, eu vou falar bem a verdade, tá, Nelson? É uma salada que acontece na nossa cabeça como cidadão, porque a gente vê, por exemplo, a doutora Raquel Galinatti diversas vezes em operações com a Guarda Civil de Santos. Se aquilo ali não é um poder de polícia, o que é um poder de polícia?
fazendo as operações, já estão fazendo o que um policial deveria fazer, mas agora parece que só precisa da permissão. Entendo a permissão, eu fico preocupado com a questão burocrática do negócio. Estão pagando bem? Hoje, até 2020, era de 4 meses o curso de formação. Depois mudou para 6 meses. 6 meses, será que eles estão aptos de verdade para fazer o mesmo trabalho que um policial militar faz? Para manusear uma arma, né? Exatamente. Então, assim, na minha cabeça ainda existem algumas questões que precisam ser fechadas. E aí, essas questões que precisam ser fechadas, você acha que já temos o fechamento pelo STF ou ainda há um longo caminho pela frente hoje? Não, eu acho que a gente já tem o caminho pelo STF. Aliás, Raquel, tá fazendo falta aqui, estamos com saudade de você. Coronel também que deve estar nos assistindo, parabéns pela exposição dos dois. Mas eu tô com a lei aberta aqui. A Constituição Federal, lá no artigo 144, no parágrafo 8º, diz que as polícias municipais, que o município poderia criar suas polícias para cuidar do patrimônio público e dos locais públicos, nos termos da lei. E sobreveio a lei, então, é a lei 13.022 de 2014, e ela traz as atribuições, as competências das polícias. E ela diz assim: colaborar com a pacificação dos conflitos, proteger o patrimônio, fazer prisões em flagrante, o que qualquer um do povo pode fazer, inclusive, está aqui o nosso penalista para afiançar essa ideia, mas sempre encaminhando ao delegado de polícia as ocorrências. De verdade, eu não vejo conflito de atribuições ou de competências como aqui está. E um dado que eu também queria chamar a atenção é que, infelizmente, o contingente da Polícia Militar, que presta um excelente serviço para a comunidade de modo geral, de 2010 a 2023, decaiu, ao passo que a nossa população aumentou pra caramba no estado de São Paulo. Hoje nós somos 88 mil policiais, levando em consideração os que estão de férias, os que estão afastados por algum motivo, os que estão, enfim, sem trabalho fixo. Estão na administração. Os que estão na administração. E segundo aqui o meu Acácio-pédia, o homem das informações, nós temos em São Paulo 2.000 guardas municipais. Gente, nós temos que somar forças e não evitar que novas forças venham ao combate do crime. Nós estamos perdendo essa batalha com o crime. Portanto, quanto mais pessoas estiverem engajadas no combate ao crime, ainda que demande treinamento, ainda que demande equação de salários, vamos avançar na discussão, mas não interrompê-la. Não imaginar que essa guarda civil não possa contribuir com o cidadão. O Rodolfo trouxe uma questão importante, que é essa questão de, como uma cidade o cara é policial municipal, ele ganha tanto, na outra ganha nada, praticamente. O Gesualdo trouxe aqui o que diz a lei, mas uma crítica do coronel eu achei interessante, o João Belucci, que você não pode tirar por base a GCM de São Paulo, que é mega preparada, que tem uma estrutura, que é de uma prefeitura rica, que tem dinheiro, enfim. Você tem que levar em consideração de que a partir dessa decisão, então, a prefeitura do fim do mundo, de uma cidade pequena, sem orçamento, vai poder criar uma polícia e vai ficar debaixo da autoridade do prefeito, que às vezes pode ser uma polícia para usos não tão republicanos. Mas vai poder, não vai dever, né? E aí vai ter órgão de fiscalização, tem Ministério Público a fiscalizar, tem... Não vejo isso como sendo também um grande... o maior dos problemas. Um ponto que o Gesualdo tocou que eu acho bastante interessante é que a diminuição da quantidade de policiais, porque você observa tudo negativo contra a polícia, né? Uma cultura anti-polícia que é fomentada na nossa sociedade, mas eu tendo a ser a favor, apesar de ser um assunto ultra complexo. Lamento, como eles colocaram, que veio via decisão judicial, que se intromete absolutamente tudo, a Corte Suprema, mas acho que o que você colocou é bastante relevante, Kobayashi. Aqui São Paulo é o orçamento, é o terceiro maior orçamento do país. Não é como comparar, por exemplo, ter uma guarda municipal em Araraquara, em municípios menores, né? Araraquara é até grande, mas algum menor que não me ocorre agora o exemplo, que poderia ser instrumentalizado. Assis são quantos habitantes? Venceslau. É o Gesualdo e mais... Gesualdo mais... Não, 105 é expressivo. Cândido Mota, por exemplo. É expressivo. Mota, eu estive lá ontem, Cândido Mota. Que é o que se especula. Aliás, um abraço pro Carlinhos Zonfrini, nosso presidente da OAB de Cândido Mota. O Gesualdo estava lá ontem, não é isso? Dá posse pra ele ontem, né? Muito bem. O que se especula que nessas cidades menores poderia instrumentalizar a polícia, né, pelo político de ocasião, mas isso poderia acontecer em qualquer sentido. Eu tendo a ser a favor de que se municipalize, que tenha realmente uma polícia, que aumente a competência, e pode ser até competência concorrente entre ambas. Talvez o inquérito manter com a Polícia Civil, enfim, mas acho que tem que ter sim, porque a gente está perdendo a guerra para a criminalidade e há um movimento, especialmente de mídia, de universidades, anti-polícia, tornando a carreira do policial desinteressante, mal remunerado e culpado de tudo. Já vão falar, câmera no GCM, cadê a câmera do GCM? Então, que tem... Eu sou contra que tenha câmera, acho que eles têm que ter a liberdade para atuar, tem o feeling, enfim, que tenha a guarda municipal armada e que proteja a população.
decisão judicial obrigando o GCM a ter câmera. Imagina o orçamento de uma cidadezinha do interior. Assistem 101 mil habitantes, segundo a informação do nosso editor Bruno Curti, que já buscou essa informação. Não, mas tá defasado, 105 mil. Tá defasado essa informação. Imagina uma cidade do interior recebendo uma ordem judicial, faltando médico no posto de saúde, faltando asfalto na cidade, faltando vaga na creche. Faltando médico, tendo que colocar uma câmera na farda do guarda civil da cidade. Mas aí a gente não é obrigado a criar uma guarda. É uma faculdade criar uma guarda. A gente está discutindo o como. É uma coisa que a gente faz muito no Brasil, né? Eu sou totalmente a favor da privatização. Mas aí quando você vai ver como ela está sendo feita, ela está sendo feita errada, ela está sendo mal feita. É a mesma coisa. O conceito, a ideia de que precisa somar força nas guardas municipais é perfeito. Todo mundo estará de acordo. A discussão tem que ser como isso vai ser feito. Aí você começa a levantar quais são os riscos de ser uma guarda pretoriana, de ter o custo. E vamos discutir como se faz, passa a ser uma discussão técnica, não é mais uma discussão ideológica, política. E, obviamente, isso vai vir somar, porque a guarda hoje tem que defender o patrimônio, mas vamos lembrar que o maior patrimônio de uma cidade é a sua população. A Raquel tem um exemplo lindo do que ela fez lá com a Guarda de Santos, Réveillon, uma festa de Réveillon com milhões de pessoas na praia e nenhuma intercorrência. Eu tenho muito orgulho da Raquel Galinatti, que aliás estava naquele evento lá do lançamento do túnel, viu Tarcísio e Lula juntos, talvez por isso reproduziu tão bem aí no debate. Inclusive ela estava garantindo a segurança de Tarcísio e de Lula, né? Fala, Cassinho, com sua opinião aqui. Na linha está todo mundo meio que... Sim, desde que alguma coisa, não é isso? Na linha da Mônica, eu acho que ela tem razão. Eu acho que a gente tem que, sim, estruturar polícias municipais, mas não basta essa estruturação jurídica. A gente tem que olhar para uma estruturação efetiva. Por quê? A partir do momento que a gente cria uma polícia municipal, a gente dá a esses agentes a obrigação de agirem em determinados contextos. Até aqui, eles tinham uma faculdade. A partir disso, eles terão uma obrigação. E que estrutura eles terão para cumprirem as suas obrigações? Por quê? Eles vão enfrentar com 38 armamento automático, eles vão enfrentar sem colete à prova de balas aquelas quadrilhas do novo cangaço. Então há uma série de questões a serem superadas. O nome é só um detalhe que a gente tem visto os prefeitos colocarem nas viaturas, novos adesivos, mas vai muito além disso. Muito bem, até porque lembrando da questão econômica, porque nada cai do céu, tudo depende de algum dinheiro. Se a gente pegar as viaturas municipais, geralmente são viaturas de ambulância. E em que estado estão a maioria das ambulâncias, né? Já é uma diferença entre polícia civil e militar, já tem uma diferença enorme. Exato, imagine só, a polícia tendo que dar condições para essas guardas que poderão ser criadas, mas uma vez criadas terão as suas obrigações de treinamento, de equipamento, de farda, de colete balístico, de viatura, de câmera, outras coisas. Câmera, quando algum partido judicializar para obrigar a Guarda Civil a ter câmera também. Não é verdade, Rodolfão? E aí? É exatamente isso, Nelson. A gente tem que pensar nessa questão genérica do STF de colocar o poder de polícia, mas assim, e a questão do preparo? Como é que fica isso? Sabe? Eu sou muito a favor, eu acho que tudo que é a favor da segurança a gente tem que pensar com bons olhos, né? Tendo em vista que nós temos 88 mil policiais aqui e muitos deles são afastados, não tem policial suficiente para combater o crime organizado, para combater esses crimes de menor proporção. Por exemplo, roubo de celular, que ganhou uma proporção enorme, não só em São Paulo, mas em outras capitais também. A Guarda Civil Metropolitana, agora, né? Polícia Metropolitana, tem um dever de agir. Mas como é que eles vão agir? Tem um contingente para isso também? E outra coisa também que eu quero levantar aqui, Nelson, se você me permite. Claro. Há muitos anos, há pouco tempo atrás, nós vimos aqui a maior fila de salário, por exemplo, deixa eu tentar achar a palavra certa. A Polícia Civil ficou 10 anos sem aumento de salário. E a Polícia Militar... e débito salarial, muito obrigado. E a Polícia Militar só recebia ali o seu quinquênio. Com o Tarcísio de Freitas mudou e agora com o Derrite também houve uma diferença. Ok, o Estado recolhe bem, mas as prefeituras não. Como é que vai fazer a prefeitura de Cândido Mota, já que foi colocada aqui, um lugar que eu conheço bem? Como é que vai fazer a prefeitura de Pardinho? Como é que vai fazer a prefeitura lá sei lá de onde, da cidade da minha mãe, de Presidente Prudente? Como é que fica tudo isso? Não fica, porque é uma questão genérica. As pessoas pensam na grande metrópole, que é São Paulo, por exemplo, e parece que tudo que é São Paulo tem que se expandir para o resto do Brasil. E não é assim que funciona.
Existem outras prerrogativas que a gente tem que pensar. É bem-vindo para a segurança? Claro. Olha o trabalho que a Raquel Galinatti faz, um trabalho exemplar. Mas nós não temos 500 Raquel Galinatis. A gente só tem uma. Ainda bem, hein? Gente, mas eu tô olhando a lei aqui, a lei fala de tudo isso. A lei fala de capacitação, fala de exigência para investidura, fala do número de proporcionalidade de profissionais pelo tamanho da cidade, fala que é uma faculdade do município. Tá faltando só a implementação da lei, porque a lei já existe.